O corpo astral, Arthur Power. Diversos fenômenos astrais. Há razões de supor que pode não se passar muito tempo antes que uma ou duas forças superfísicas venham a ser conhecidas pelo mundo em geral. Uma experiência comum em sessões espíritas é a do emprego de força praticamente irresistível nos movimentos instantâneos de pesos enormes, por exemplo. E assim por diante. Há várias formas de se conseguir esse resultado. Podemos sugerir 4 delas. Primeiro, existem as grandes correntes etéricas, a superfície da Terra fluindo de polo a polo, em volumes que fazem seu poder tão irresistível quanto o das marés montantes e há métodos através dos quais essa estupenda força pode ser utilizada com segurança, embora tentativas pouco hábeis no sentido de controlar possam ser carregados do mau perigo. Segundo, existe uma pressão etérica, algo que corresponde, embora seja muitíssimo maior, à pressão atmosférica. O ocultismo prático ensina como determinado corpo de éter pode ser isolado do resto, de forma que a tremenda força da pressão etérica possa ser levada a agir. Terceiro, existe um vasto armazenamento de energia potencial que se vem mantendo adormecida na matéria durante a involução do sutil para o grosseiro. Pela modificação da condição da matéria alguma, dessa energia pode ser liberada e utilizada, mais ou menos como a energia latente sob a forma de calor pode ser liberada mediante uma modificação na condição da matéria visível. Quarto, muitos resultados podem ser obtidos através do que é conhecido como vibração simpática, fazendo ressoar a nota tônica da classe da matéria que se deseja afetar. Uma quantidade imensa de vibrações simpáticas pode ser produzida quando isso é feito no plano físico, isto é, fazendo ressoar uma nota na harpa e levando outras harpas afinadas na mesma tonalidade a responderem simpaticamente. Não há energia adicional desenvolvida. No plano astral, entretanto, a matéria é muitíssimo menos inerte, de forma que, quando a chamada ação pelas vibrações simpáticas acrescenta na própria força viva, há um impulso original que assim pode ser multiplicado muitíssimas vezes através de ulterior repetição rítmica do impulso original. As vibrações podem ser de tal modo intensificadas que o resultado fica aparentemente fora de proporção com a causa. Parece que dificilmente há qualquer limite às realizações concebíveis dessa força em mãos de um grande adepto que compreende integralmente suas possibilidades, já que a própria construção do universo não foi senão um resultado de vibrações postas em movimento pela palavra falada. O tipo de mantras ou encantamentos que produz resultados sem ser através do controle de algum elemental, mas apenas pela repetição de certos sons, também dependem para sua eficácia dessa ação das vibrações simpáticas. Os fenômenos de desintegração também podem ser produzidos pela ação de vibrações extremamente rápidas, que se sobrepõem à coesão das moléculas do objeto que está sendo tratado. Uma vibração ainda mais alta de um tipo a algo diferente separará essas moléculas em seus átomos constituintes. Um corpo assim reduzido à condição etérica pode ser movido de um lugar para o outro com uma rapidez muito grande. E no momento em que a força exercida é retirada, ele será forçado pela pressão etérica a reassumir sua condição original. É necessário explicar como a forma de um objeto é preservada ao ser ele desintegrado, depois rematerializado. Se uma chave de metal, por exemplo, for levada à condição vaporosa pelo calor, quando o calor é retirado, o metal se solidificará. Mas em lugar de termos uma chave, teremos um pedaço de metal. Isso acontece porque a essência elemental que dá forma à chave foi dissipada pela alteração na sua condição. Não quer dizer que a essência elemental possa ser afetada pelo calor, mas que, quando seu corpo temporário é destruído em sua qualidade de sólido, a essência elemental volta ao grande reservatório dessa essência, tal como os superiores princípios do homem, embora inteiramente intocados pelo frio ou pelo calor.
ainda assim são expulsos do corpo físico quando este último é destruído pelo fogo. Consequentemente, quando o metal da chave esfria e retorna à condição de sólido, a essência elemental terra que volta para ela não é a mesma que ali estava antes. Portanto, não há razão para que o feitio da chave seja conservado. Mas um homem que desintegre uma chave a fim de levá-la de um lugar para o outro teria o cuidado de manter a essência elemental exatamente na mesma forma até que a transferência se completasse. Então, quando a força de sua vontade fosse removida, ela atuaria como um molde no qual as partículas solidificantes seriam reagregadas. Assim, a não ser que falhasse o poder da vontade do operador, o formato seria perfeitamente preservado. Aportes ou o transporte quase instantâneo de objetos que estão a grande distância para as seções espíritas são, às vezes, produzidos dessa maneira, porque é óbvio que, quando desintegrados, poderiam passar com perfeita facilidade através da substância sólida, tal como a parede de uma casa ou o lado de uma caixa fechada. A passagem da matéria através da matéria é assim, quando compreendida, tão simples como a passagem da água através de um crivo ou de um gás através de um líquido. A materialização ou a mudança de um objeto do estado etérico para o sólido, para ser produzida por uma inversão no processo acima, nesse caso, também um esforço contínuo da vontade necessário para evitar que a matéria materializada recaia na condição etérica. Os vários tipos de materialização serão descritos no capítulo sobre auxiliares invisíveis. Perturbações elétricas de qualquer espécie apresentam dificuldade tanto para a materialização como para a desintegração, presumivelmente pelo mesmo motivo que leva a luz brilhante a torná-las quase impossíveis, o efeito destrutivo da vibração forte. A reduplicação é produzida pela formação de uma imagem mental perfeita do objeto a ser copiado, e então, seguindo-se a isso, vem a colheita da necessária matéria astral e física para o molde. O fenômeno requer considerável poder de concentração para realizar-se, porque cada partícula, seja interna ou externa do objeto a ser duplicado, deve ser mantida perfeita e simultaneamente à vista. Uma pessoa que seja incapaz de extrair a matéria desejada diretamente do éter circundante pode, às vezes, obtê-la do material do artigo original, que seria então diminuído correspondentemente em seu peso. A precipitação de letras, etc., pode ser produzida de várias maneiras. Um adepto pode colocar uma folha de papel diante de si, formar uma imagem mental da escrita que deseja ver, surgir nele e retirar do éter a matéria com a qual tornará a imagem objetiva. Ou pode, com a mesma facilidade, ter o mesmo resultado sobre uma folha de papel que esteja diante de seu correspondente, seja qual for a distância existente entre eles. Um terceiro método, mais rápido, portanto com maior frequência adotado, é imprimir toda a substância da carta na mente de algum discípulo e deixar para ele o trabalho mecânico da precipitação. O discípulo imaginará então que vê a carta escrita no papel que está nas mãos de seu mestre e torna objetiva a escrita, tal como acabamos de descrever. Se ele achar difícil retirar a matéria do éter e precipitar a escrita no papel, simultaneamente pode ter à mão tinta ou pó colorido, do qual ele pode retirá-la mais facilmente. É também fácil imitar a caligrafia de outra pessoa, e seja impossível detectar tal falsificação pelos meios comuns. O discípulo de um mestre tem um teste infalível que pode aplicar, mas para outros a prova de origem deve estar apenas no conteúdo da carta e o espírito que a anima, porque a caligrafia, por muito bem imitada que seja, não tem um valor como evidência. Um discípulo novo no trabalho poderia provavelmente imaginar só algumas palavras de cada vez, mas um que tivesse mais experiência poderia visualizar toda a página.
quadros são precipitados da mesma maneira, a não ser que nesse caso é necessário visualizar toda a cena de uma vez. E se muitas cores forem usadas, elas têm de ser manufaturadas, mantidas em separado e corretamente aplicadas. Evidentemente, há aqui campo para a faculdade artística, e aqueles que tiverem experiência como artista terão mais êxito do que os que não possuem tal experiência. A escrita em lousa é produzida às vezes por precipitação, embora mais frequentemente minúsculos pontos da mão dos espíritos possam ser materializados apenas o bastante para segurarem um pedaço de lápis. A levitação, que é a flutuação de um corpo humano no ar, é com frequência realizada em sessões por mãos de espíritos que sustentam o corpo do médium. Pode ser conseguida igualmente com o auxílio dos elementais do ar e da água. No Oriente, contudo, sempre se emprega outro método, que aqui é ocasionalmente empregado. Sabe a ciência oculta que há um método para neutralizar e mesmo inverter a força da gravidade, que é um fato da natureza magnética através do qual a levitação pode ser facilmente produzida. Sem dúvida, esse método foi usado para erguer algumas naves aéreas na antiga Índia e da Atlântida, e não é improvável que método semelhante tenha sido empregado na construção das pirâmides e de Stonehenge. A levitação também se dá em alguns ascetas da Índia e alguns dos maiores santos cristãos, quando em profunda meditação foram erguidos do solo, por exemplo, Santa Teresa e São José de Cupertino. Já que a luz consistente em vibrações do éter, é óbvio que alguém que seja conhecedor de como produzir essas vibrações pode produzir luzes de espíritos, seja a suave fosforescência ou a deslumbradora variedade elétrica, ou aqueles globos dançantes de luz nos quais certa classe de elementais do fogo tão facilmente se transformam. O fato de se manter fogo, o fato de se manejar fogo sem sofrer dano pode ser conseguido fazendo a cobertura da mão com a mais delgada camada de substância etérica, manipulada para ser impermeável ao calor. Há ainda outras formas que podem ser usadas. A produção do fogo também está dentro dos recursos do plano astral, bem como a forma de neutralizar seus efeitos. Parece haver pelo menos 3 maneiras de fazer isso. Estabelecer e manter o ritmo necessário de vibração quando a combustão vai ser produzida. 2. Introduzir de forma quadridimensional minúsculos fragmentos de matéria resplandecente e então soprá-los até que se expandam em chamas. 3. Introduzir constituintes químicos que produzem combustão. A transmutação de metais pode ser obtida reduzindo-se a peça de metal à condição atômica e tornando a arranjar os átomos em outra forma. A repercussão da qual trataremos no capítulo sobre auxiliares invisíveis também se deve ao princípio de vibração simpático descrito acima. A 4ª dimensão. Há muitas características do mundo astral que concordam em notável exatidão com um mundo de 4 dimensões, tal como concebe a geometria e a matemática. Tão íntima, na verdade, é essa concordância que se conhece casos em que o estudo puramente intelectual da geometria da 4ª dimensão despertou a visão astral do estudante. Os livros clássicos do assunto são os de C.H. Hinton, Scientific Romances, volume 1 e 2, e a New Era of Touge, The Fourth Dimension. São livros muito conhecidos por Charles Leadbeater, e ele declara que o estudo da 4ª dimensão é o melhor método que conhece para se obter a concepção das condições existentes no plano astral, e que a exposição de C.H. Hinton sobre a 4ª dimensão é a única que dá aqui qualquer espécie de explicação de fatos constantemente observados pela visão astral. Outros livros posteriores são vários, de Claude Bragdon, The Beautiful Necessity, A Prime of Height Space, Forte Dimensional, Vistas, etc. A de P.D. Ouspensky, Tertium Organo, livro dos mais esclarecedores, e sem dúvida muitos outros mais. Para os que não fizeram estudo algum do assunto, podemos dar aqui o mais simples delineamento de alguns dos aspectos principais subjacentes na 4ª dimensão. Um ponto que tem posição, mas não magnitude, não tem dimensões. Uma linha criada pelo movimento de um ponto tem uma dimensão.
Comprimento, uma superfície criada pelo movimento de uma linha em ângulos retos consigo mesma tem duas dimensões, comprimento e largura. Um sólido criado pelo movimento de uma superfície em ângulos retos consigo mesma tem três dimensões, comprimento, largura e espessura. Um tesseract é um objeto hipotético criado pelo movimento de um sólido em uma nova direção, em ângulos retos consigo mesmo, tendo quatro dimensões, comprimento, largura, espessura e uma outra em ângulos retos, com essas três mais incapazes de se fazer representar em nosso mundo de três dimensões. O tesseract, tal como é descrito por C.H. Hinton, foi declarado uma realidade por Leadbeater, sendo figura bastante familiar no plano astral. No livro Some Occult Experience, de Van Manen, o autor faz uma tentativa para representar graficamente um globo em quatro dimensões. Há um íntimo e sugestivo paralelo entre fenômenos que podem ser produzidos por meio de objetos tridimensionais num mundo hipotético de duas dimensões, habitado por um ser consciente apenas de duas dimensões. E muitos fenômenos astrais, tais como aparecem a nós que vivem no mundo tridimensional. Assim, objetos levantados através da terceira dimensão poderiam ser levados a aparecer ou desaparecer em um mundo bidimensional à vontade. Um objeto completamente cercado por uma linha poderia ser erguido para fora do espaço que o encerrasse através da terceira dimensão. Curvando um mundo bidimensional representado por uma folha de papel, dois pontos distantes poderiam ser reunidos ou mesmo levados a coincidir, destruindo assim a concepção bidimensional de distância. Um objeto manejado com a mão direita poderia ser invertido através da terceira dimensão e reaparecer como objeto na mão esquerda. Olhando da terceira dimensão para um objeto bidimensional, cada ponto deste último pode ser visto de uma vez só e livre de distorção da perspectiva. Para um ser limitado à concepção de duas dimensões, o que ficou dito acima pareceria milagroso e completamente compreensível. O curioso é que enganos como se estejam sendo constantemente sofridos por nós, como bem sabem os espíritas, entidades e objetos aparecem e desaparecem. Aportes de artigos vindos de grande distância são feitos. Artigos são retirados de caixas fechadas. O espaço parece ser virtualmente aniquilado. Um objeto pode ser invertido, isto é, uma mão direta se transforma em mão esquerda. Uma mão direita se transforma em mão esquerda. Todas as partes de um objeto, de um cubo, por exemplo, são vistas simultaneamente, livres de qualquer distorção de perspectiva, e da mesma forma, o todo da matéria de um livro fechado pode ser visto ao mesmo tempo. Explica-se o surgimento da força nos chakras, por exemplo, que parece não vir de parte alguma, como naturalmente oriunda da quarta dimensão. Um líquido invertido sobre uma superfície tende a espalhar-se em duas dimensões, tornando-se muito fino na terceira dimensão. Da mesma forma, um gás tende a se espalhar em três dimensões, e pode ser que fazendo isso se venha a tornar menor na quarta dimensão, isto é, a densidade do gás pode ser a medida de sua relativa espessura na quarta dimensão. Está claro que não há necessidade de parar nas quatro dimensões, tanto quanto sabemos, pode haver infinitas dimensões no espaço. Seja como for, parece certo que o mundo astral tem quatro dimensões, o mental tem 5 dimensões e o búdico tem 6 dimensões. Deve ficar claro que se existirem, digamos, 7 dimensões, há 6 dimensões sempre em toda parte, isto é, não há isso de um ser de 3 ou 4 dimensões. A diferença aparente é devido à alimentação do poder de concepção da entidade em apreço e não a qualquer modificação dos objetos vistos. Essa ideia é muito bem apresentada no livro Tertium Organum de Opsky. Entretanto, um homem pode desenvolver consciência astral e ainda assim não ser capaz de perceber ou apreciar a quarta dimensão. Na verdade, é certo que o homem médio não percebe a quarta dimensão enquanto entra no plano astral. Sente-se apenas como algo enevoado, e a maioria dos homens passa a sua vida astral sem descobrir a realidade da quarta dimensão na matéria que os rodeia. Entidades tais como o espírito da natureza, que pertence ao plano astral, têm por sua natureza a faculdade de ver o aspecto quadridimensional de todos os objetos.
Mas mesmo eles não os veem perfeitamente, desde que só percebam neles a matéria astral e não a física, tal como nos percebemos a física e não a astral. A passagem de um através de outro não provoca a questão da quarta dimensão, mas pode ser realizada pela desintegração, método puramente tridimensional. O tempo não é absolutamente a quarta dimensão, mas ainda assim visualizar o problema a partir do ponto de vista do tempo fornece ligeiro auxílio para a compreensão. A passagem de um cone através de uma folha de papel pareceria a uma entidade que vivesse nessa folha de papel como um círculo com um tamanho alterado. A entidade naturalmente seria incapaz de perceber todos os estágios do círculo como existindo reunidos, partes que são de um cone. Da mesma maneira, para nós, o crescimento de um objeto sólido visto do plano búdico corresponde à visão do cone como um todo e assim lança alguma luz sobre a nossa ilusão de passado, presente e futuro e sobre a faculdade de previsão. A visão transcendental do tempo é muito bem tratada na história de C.H. Hinton, Stella, que está incluída no segundo volume do livro Científico e Romances. Também existem referências interessantes para essa concepção em A Doutrina Secreta, volume 1. Importante e interessante observar é a de que a geometria tal como a temos agora não passa de um fragmento, uma preparação esotérica para a realidade esotérica. Tendo perdido o verdadeiro senso do espaço, o primeiro passo a dar em direção do conhecimento é a ideia da quarta dimensão. Podemos conceber a mônada no início da sua evolução como capaz de mover-se e ver em infinitas dimensões, uma delas sendo cortada a cada passo descendente, até que restem apenas 3 para a consciência do cérebro físico. Assim, pela involução da matéria, vamos perdendo o conhecimento, menos de um ponto de minuto, de todos os mundos que rodeiam e mesmo que ficam imperfeitamente visualizados. Com a visão de 4 dimensões, pode-se observar que os planetas isolados em 3 dimensões estão reunidos quadridimensionalmente, sendo esses globos realmente as pontas das pétalas que são parte de uma grande flor. Daí a concepção hindu de sistema solar como um lótus. Existe também, através de uma dimensão superior, direta conexão entre o coração do Sol e o centro da Terra, de forma que elementos aparecem na Terra sem passar através do que chamamos de superfície. O estudo da quarta dimensão parece levar diretamente ao misticismo. Assim, C.H. Hinton usa constantemente a expressão descartando o eu, fazendo sentir que, para apreciar um sólido quadridimensionalmente, é necessário olhar para ele não de qualquer ponto de vista, mas de todos os pontos de vista simultaneamente, isto é, o eu, ou do ponto de vista particular e isolado, deve ser transcendido e substituído pela visão geral e destituído de egoísmo. Recordemos também as famosas palavras de São Paulo, Efésios 3, 17 e 18, para que vós que sois arraigados e fundados no amor, possais compreender com todos os santos o que é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Entidades astrais humanas. Enumerar e descrever cada tipo de entidade astral seria tarefa tão formidável como a de enumerar e descrever cada tipo de entidade física. Tudo quanto podemos tentar aqui é tabular as classes principais e dar uma breve descrição de cada uma delas. Entidades astrais. Fisicamente vivas. Pessoa comum, psíquicos, adepto ou seu discípulo, mago negro ou seu discípulo. Fisicamente mortas. Pessoa comum, sombras, cascão vitalizado, suicidas de vítimas de morte súbita, vampiros e lobisomens, magos negros e seus discípulos, discípulos aguardando a reencarnação, Nirmana Kaya, não humanas, essência elemental, corpo astral de animais, espíritos da natureza, devas, artificiais, elementais formados inconscientemente, elementais formados conscientemente, artifícios humanos. A fim de se fazer a classificação bastante completa, é necessário dizer que, além das entidades anotadas acima, adeptos muito elevados vindos de outros planetas do sistema solar e visitantes ainda mais
Augustos vindos de distância ainda maior que aparecem ocasionalmente, mas embora seja possível, torna-se quase inconcebível que tais seres cheguem a se manifestar num plano tão baixo como o astral. Se quisessem fazê-lo, criariam um corpo temporário de matéria astral deste planeta. Em segundo lugar, há também duas grandes evoluções desenvolvendo-se nesse planeta, embora pareça que não há a intenção de que elas ou o homem possam habitualmente estar conscientes uns dos outros. Se chegamos a ter contato com elas, provavelmente esse contato seria físico, sendo sua conexão com o nosso plano astral muito tenue. A única possibilidade de aparecer depende de um incidente extremamente improvável em cerimônia mágica, que apenas poucos dos mais avançados magos sabem como realizar. Não bastante isso, aconteceu pelo menos uma vez. A classe humana, fisicamente vivos. A pessoa comum. Essa classe consiste em pessoas cujos corpos físicos estão adormecidos e que flutuam pelo plano astral, em vários graus de consciência, conforme já foi descrito no capítulo A Vida no Sono. O psiquismo. A pessoa psiquicamente desenvolvida estará de hábito perfeitamente consciente quando fora do corpo físico, mas por falta de um treinamento apropriado será talvez vítima de enganos quanto ao que vê. Com frequência poderá percorrer todos os subplanos astrais, mas às vezes é especialmente atraída por um deles e raramente passa para além da influência desse plano. Suas recordações do que viu podem naturalmente variar entre perfeita nitidez, máxima distorção ou absoluto esquecimento. Já que o supomos fora da orientação de um mestre, aparecerá sempre em seu corpo astral, já que não se sabe como funcionar em seu veículo mental. 3. Adeptos e seus discípulos. Essa classe não emprega habitualmente o corpo astral, e sim o corpo mental, que é composto da matéria dos 4 níveis inferiores do plano mental. A vantagem deste veículo é permitir a passagem instantânea do mental para o astral e vice-versa, permitindo ainda o uso em todas as ocasiões do poder maior e maior agudeza do sentido de seu próprio plano. Não sendo o corpo mental perceptível à visão astral, o discípulo que nele trabalha aprende a reunir em torno de si um véu temporário de matéria astral, quando deseja tornar-se visível para entidades astrais. Tais veículos, embora seja na aparência uma exata reprodução do homem, não contém nada de matéria de seu próprio corpo astral, mas corresponde a ele da mesma forma pela qual a materialização corresponde a um corpo físico. No estágio mais precoce de desenvolvimento, o discípulo pode ser encontrado funcionando em seu corpo astral como qualquer outro. Mas seja qual for o veículo que esteja empregando, um discípulo sob a orientação de um mestre competente está sempre inteiramente consciente e pode funcionar facilmente em todos os subplanos. O mago negro e seus discípulos. Essa classe corresponde mais ou menos à do adepto e seus discípulos, a não ser que o desenvolvimento tenha sido para o mal e não para o bem, ou os poderes adquiridos sejam usados para propósitos egoísticos e não para fins altruísticos. Entre essa categoria inferior estão os que praticam os ritos das escolas de Obi e Voodoo e dos curandeiros de várias tribos de intelecto superior, e por isso mesmo mais censuráveis são os magos negros tibetanos, a classe humana fisicamente mortos, a pessoa comum depois da morte. Essa classe, obviamente muito grande, consiste em todos os níveis de pessoas, em diversas condições de consciência, como já foi integralmente descrito nos capítulos A Vida Depois da Morte. A sombra. Veremos que quando a vida astral da pessoa termina, ela morre no plano astral e deixa seu corpo astral em desintegração, precisamente como quando morre fisicamente, deixa seu cadáver físico que se deteriora. Na maioria dos casos, o ego superior não pode retirar desses princípios inferiores o todo de seu princípio manásico, mental. Consequentemente, uma porção de matéria inferior permanece presa ao cadáver astral. A porção de matéria mental que assim permanece consiste nos tipos mais grosseiros de cada subplano, que o corpo astral conseguir arrancar do corpo mental. Esse cadáver astral, conhecido como sombra, é uma entidade que de forma alguma é um indivíduo real. Não bastante guarda sua aparência exata, possui a sua memória e todas as pequenas
indissocrasias, pode, portanto, ser tomado por ele, como de fato acontece com frequência nas sessões espíritas. A sombra não é consciente de qualquer ato de impersonalização, porque enquanto se refere ao intelecto, deve necessariamente supor que é um indivíduo. Na realidade, é apenas um feixe sem alma de suas qualidades inferiores. A duração da vida de uma sombra varia de acordo com a quantidade de matéria mental inferior que a anima, mas tal matéria vai se esgotando. Seu intelecto diminui em quantidade, embora possa possuir uma grande dose de certa espécie de astúcia animal, e mesmo quase até o fim de uma carreira é capaz de comunicar, retirando do médium uma inteligência temporária. Por sua própria natureza, esta está vastamente exposta a oscilar entre toda a espécie de más influências e estando separada de seu ego superior. Nada tem em sua constituição para responder às boas influências. Portanto, deixa-se usar para vários fins de tipo inferior, das espécies mais baixas de magos negros. A matéria mental que ela possui desintegra-se gradualmente e retorna para a matéria geral de seu próprio plano. Cascão. Um cascão é o cadáver astral nos últimos estágios de sua desintegração. Cada partícula mental já não existindo ali, em consequência, sem qualquer tipo de consciência ou inteligência. Ele deriva passivamente entre as correntes astrais. Pode ser mesmo, então, galvanizado por alguns momentos, num tipo horrível de arremendo de vida, se lhe acontecer chegar ao alcance da aura de um médium. Sob tais circunstâncias, ele ainda se parecerá exatamente com a personalidade que dele se separou, e pode até produzir em certa extensão, suas expressões familiares ou sua caligrafia. Tem também a qualidade de ser ainda cegamente responsiva a vibrações, geralmente de ordem inferior, tais como as que foram instaladas nela durante o último estágio de sua existência como sombra. O cascão vitalizado. Essa entidade, estritamente falando, não é humana. Não bastante é classificada aqui por causa de seu aspecto externo, cascão passivo, destituído de sentidos, que foi um dia apanágio da humanidade, vida, inteligência, desejo, vontade, tais como ele pode possuir. São os do elemental artificial, que o anima, sendo esse elemental artificial, por sua vez, criação do mau pensamento do homem. Um cascão vitalizado é sempre malevolente, um verdadeiro demônio tentador, cuja má influência fica limitada apenas pela extensão de seu poder. Como a sombra é frequentemente usada nas formas obiá e voodoo de magia, há escritores que se referem a ele como um elemental. Suicídio é a vítima de morte súbita. Estes já foram descritos no capítulo A Vida Depois da Morte. Pode-se notar que essa classe, bem como a da sombra e dos cascões vitalizados, são o que se pode chamar vampiros menores, porque ao terem oportunidade prolongam sua existência, sugando a vitalidade de seres humanos aos quais consigam influenciar. O vampiro e o lobisomem. Essas duas classes são hoje extremamente raras. O exemplo deles são encontrados ocasionalmente. É de fato possível que um homem viva uma existência de tal forma degradada, egoísta e brutal que o todo da mente inferior se torne emaranhado em seus desejos e acaba por se separar do ego superior. Isso é possível apenas quando o menor raio de altruísmo e espiritualidade foi abafado e quando não há qualquer aspecto que leve à redenção. Tal entidade perdida encontra-se bem depressa, após a morte, incapaz de conservar-se no plano astral. E é irresistivelmente atraída em plena consciência para o seu próprio lugar. A misteriosa oitava esfera para ali desintegra-se lentamente após experiência que é melhor não descrever. Se contudo morreu pelo suicídio ou pela morte súbita, pode, sob certas circunstâncias, especialmente se sabe algo de magia negra, evitar esse destino, passando a horrenda existência de um vampiro, já que a oitava esfera não pode reclamá-lo enquanto não chega à morte do corpo.
Ele o preserva numa espécie de transe cataléptico, transferido para ele o sangue que suga de outros seres humanos através do seu corpo astral, semi-materializado, adiando assim seu destino final e cometendo, para tanto, mortes por atacado. O remédio mais eficaz, num caso assim, tal como a superstição popular corretamente supõe, é cremar o corpo, privando assim aquela entidade do seu ponto de apoio. Quando a sepultura é aberta, o corpo aparece atualmente bastante viçoso e sadio, e em geral o ataúde não se mostra cheio de sangue. A cremação, como é óbvio, torna impossível essa espécie de vampirismo. O lobisomem pode manifestar-se de início somente durante a vida física do homem, e isso implica invariavelmente algum conhecimento das artes mágicas, suficiente pelo menos para que ele consiga projetar seu corpo astral. Quando um homem inteiramente brutal e cruel faz tal coisa, sob certas circunstâncias, o corpo astral pode ser apanhado por outras entidades astrais a ser materializado, não sob forma humana, mas sob a forma de algum animal selvagem, quase sempre um lobo. Nesta condição ele perambulará pela região que o rodeia, matando outros animais e mesmo seres humanos, satisfazendo assim não só sua própria sede de sangue, como também a dos demônios que o excitam. Nesse caso, como em frequência acontece com as materializações comuns, uma ferida feita à forma astral será reproduzida no corpo físico humano, por um curioso fenômeno de repercussão, como explicamos mais adiante. Depois da morte do corpo físico, entretanto, o corpo astral, que provavelmente continuará a aparecer da mesma forma, é menos vulnerável. Será, entretanto, menos perigoso, a não ser que encontre um médio apropriado. Não poderá manifestar-se integralmente. Em tais manifestações há provavelmente uma grande quantidade de matéria do duplo etérico e talvez até mesmo algum do líquido dos constituintes gasosos do corpo físico, como no caso de algumas materializações. Em ambos os casos, esse corpo fluídico parece ser capaz de ir a distâncias maiores do que o corpo físico. Como no caso de algumas materializações. Em ambos os casos, esse corpo fluídico parece capaz de ir a distâncias maiores do que o corpo físico, do que de outra maneira seria possível. Tanto quanto se sabe, há um veículo contendo matéria etérica. As manifestações tanto de vampiros como de lobisomens restringem-se quase sempre à vizinhança imediata de seus corpos físicos. O Mago Negro e seus discípulos. Essa classe corresponde mutandis a do discípulo à espera da reencarnação, mas nesse caso o homem está desafiando o processo natural da evolução, mantendo-se na vida astral através de artes mágicas, muitas vezes da mais horrível natureza. Considera-se indesejável a enumeração ou descrição das várias subespécies, já que o estudante do ocultismo deseja apenas evitá-las. Todas essas entidades que assim prolongam sua vida no plano astral, para além do natural limite, fazem isso às expensas de outros e pela absorção de suas vidas de uma ou de outra forma. O discípulo à espera da reencarnação. Esse também é presentemente uma classe rara. Um discípulo que resolveu não entrar em seu devachan, isto é, não passar para o mundo celestial, mas continuar a trabalhar no plano físico, tem às vezes, com a permissão apenas de uma autoridade muito alta, possibilidade de fazê-lo, sendo arranjado por seu mestre uma reencarnação adequada para ele, mesmo quando tal permissão é recebida. Disse que o discípulo deve manter-se estritamente no plano astral enquanto a matéria está sendo arranjada, porque se tocar no plano mental, mesmo por um momento que seja, pode ser arrastado por uma corrente irresistível novamente para a linha de evolução normal e passar assim para o mundo celestial. Ocasionalmente, embora raramente, o discípulo pode ser colocado diretamente no corpo adulto, cujo ocupante anterior não mais o usa, mas só raramente há a possibilidade de um corpo adequado. Entretanto, o discípulo fica naturalmente com a consciência integral do plano astral e preparado para seguir adiante com o trabalho que lhe deu seu mestre, ainda com maior eficácia do que quando embaraçado pelo corpo físico. Os Nirmanakayas. É realmente muito raro isto de um ser tão elevado como um Nirmanakaya manifestar-se no plano astral.
O Nirmanakaya é aquele que, tendo conquistado o direito de repouso durante infinitas eras, indescritível beatitude, ainda assim escolheu permanecer em contato com a Terra, suspenso, por assim dizer, entre este mundo e o Nirvana, a fim de gerar correntes de força espiritual que possam ser empregadas no auxílio à evolução. Se ele desejar aparecer no plano astral, criará, sem dúvida, para seu uso um corpo astral temporário, usando a matéria atômica do plano. Isto é possível porque o Nirmanakaya retém seu corpo causal e também os átomos permanentes que trouxe consigo durante sua evolução, de forma que a qualquer momento ele pode materializar e em derredor de si os corpos mental, astral ou físico, se assim o desejar. O corpo astral, Arthur Power,